Olá, queridos amigos da Associação Espírita Caridade. Quero agradecer desde já o convite para estar com vocês. Meu nome é Mário Marcelli, eu sou do Grupo Espírita Irmão Ismael aqui de Canoas. Então hoje nos coube o tema para falarmos os falsos profetas, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas, no item 8. Então, mas o que podemos entender por falsos profetas? E nesse item do Evangelho, Allan Kardec traz o alerta de Jesus quanto aos falsos cristos e profetas que enganam, arrastam pessoas e nações, principalmente neste momento de transição da humanidade. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Isso está lá em Mateus, capítulo 24, itens 4, 5, 11 a 13, 23 e 24. E também em Marcos, no capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. Mas vejamos, a palavra Cristo, de origem grega, significa ungido, e em hebraico é traduzido como Messias. Pela Bíblia, Jesus Cristo é o Messias ungido por Deus, como se extrai do Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Em obras póstumas de Allan Kardec, no estudo sobre a natureza do Cristo, nós temos um trecho que diz assim: Jesus era um Messias divino, pelo duplo motivo de que de Deus é que tinha a sua missão e de que suas perfeições o punham em relação direta com Deus. É o Filho bem-amado de Deus, porque tendo alcançado a perfeição, que aproxima de Deus a criatura, possui toda a confiança e toda a afeição de Deus. Ele se diz Filho único, não porque seja o único ser que haja chegado à perfeição, mas porque era o único predestinado a desempenhar aquela missão na Terra. Religiosamente, a palavra profeta pode expressar aquele que proclama, anuncia os desígnios divinos, dá sinais da divindade, sabe de coisas que pessoas comuns não sabem, ou vem em missão para instruir os homens e revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Associou-se profeta também às profecias com o dom de desvendar o futuro. Por outro lado, ao longo dos tempos, pessoas valeram-se de falsos discursos, promessas vãs, ilusões ou teorias falhas,
atribuindo-lhes poder divino, prodígios ou milagres, apresentando-se como reformadores e messias com a finalidade de enganar. O alerta do Mestre é bem oportuno neste momento, porquanto falsos cristos e falsos profetas poderão enganar até os escolhidos. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco, cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Sarças é aquele local onde tem bosques, matagais, mato. Então é impossível de se colher figos ali. Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Isso está lá em Mateus, no capítulo 7, versículos de 15 a 20. A resposta à questão 624 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, revela que o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca de mentiroso para ensinar a verdade. Os verdadeiros profetas são os espíritos adiantados que fizeram suas provas noutras existências. Como características, mostram-se abaixo do papel com que se apresentem ou das personagens sob cujos nomes se colocam, ignoram a si mesmos e desempenham a missão a que foram chamados pela força que possuem. O verdadeiro missionário de Deus é reconhecido por sua superioridade em inteligência, moralidade, virtudes, grandeza, resultado e influência moralizadora de suas obras. Deus confia missões importantes aos capazes de as cumprir para fazer a humanidade avançar. O verdadeiro profeta é adivinhado diante da humildade e modéstia. Já os falsos profetas podem ser identificados quando se dizem investidos de poder divino e possuidor do monopólio da verdade, ao mesmo tempo em que se mostram orgulhosos, vaidosos, cheios de si e falam com altivez e parecem temerosos de que não lhes deem crédito. Podem se passar pelos apóstolos do Cristo ou pelo próprio Cristo e hão encontrado pessoas crédulas que lhe creem nas torpezas. Já os falsos profetas desencarnados utilizam-se de médiuns pouco esclarecidos e invigilantes, semeiam a desunião, apresentam sistemas ou princípios contraditórios e banais e espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos que os impelem a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com prevenção. E no Livro dos Espíritos, na resposta à questão 622, esclarece-se que Deus confiou a certos homens a missão de revelarem a sua lei. Em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. O homem não pode saber por si mesmo
mediante seus sentidos, conhecimentos dados por Deus ou pelos seus mensageiros, através da palavra direta ou pela inspiração. Essas revelações são feitas a homens privilegiados, designados sob o nome de profetas, messias, enviados ou missionários, tendo a missão de transmiti-las aos homens. E Kardec, no livro A Gênese, na página 22, nos diz que a característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato. E, por consequência, não existe revelação. Toda revelação desmentida por fatos deixa de o ser se for atribuída a Deus. Não podendo Deus mentir, nem se enganar, ela não pode emanar dele. Deve ser considerada produto de uma concepção humana. Se os espíritos tivessem revelado a doutrina espírita a um único homem, nada poderia lhe garantir a origem, pois seria preciso acreditar na palavra daquele que a tivesse recebido. Um homem pode ser enganado ou enganar a si mesmo. Porém, não há como enganar milhões de pessoas quando elas veem e ouvem a mesma coisa em vários lugares e ao mesmo tempo. Isto é uma garantia para cada um e para todos. Portanto, são os próprios espíritos que fazem a propagação do espiritismo, com o auxílio de incontáveis médiuns que surgem de todos os lados. A força do espiritismo reside na maneira universal com que os espíritos passam seus ensinamentos, sendo também essa a causa de sua rápida propagação. Cada espírito possui um nível de conhecimento e por isto está longe de possuir individualmente toda a verdade. Não é dado a todos conhecer certos mistérios. O que cada um sabe é proporcional à sua elevação moral e intelectual. E a maioria dos espíritos vulgares não sabem mais do que os homens. Pelo contrário, às vezes sabem até muito menos. O primeiro exame a que deve ser submetido tudo o que vem dos espíritos é, sem dúvida, o da razão. Assim, toda teoria que contrarie o bom senso, a lógica e os conhecimentos já adquiridos deve ser rejeitada, por mais responsável que seja o autor da mensagem. E Kardec nos diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente, através de um grande número de médiuns. Médiuns estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Por isso que no Evangelho de João temos: meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Está lá em João, na Epístola 1, no capítulo 4, versículos 1. Os fenômenos espíritas não abonam falsos cristos e profetas. Ao contrário, golpe mortal desferem neles. Não peça ao Espiritismo prodígios nem milagres, porquanto formalmente ele declara que os não opera. Fenômenos nada provam. A missão se prova por efeitos morais. O Espiritismo revela outra categoria mais perigosa, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que na erraticidade tomam nomes venerados
para facilitarem a aceitação das suas ideias. É considerável o número dos que recentemente hão se apresentado como antigos profetas, como Jesus Cristo, Maria, sua mãe, Elias, João, Pedro e até como Deus, que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa dos que lhe prestam ouvidos. O Espiritismo faculta meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, sempre morais, nunca materiais. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade de seus frutos. Cristo já nos havia alertado sobre os falsos profetas, desde seus primeiros ensinamentos, enquanto presente no plano terreno. O ensinamento sobre os falsos profetas fora reforçado com a codificação da doutrina espírita. E no capítulo 21 do Evangelho, haverá falsos cristos e falsos profetas, podemos compreender mais acerca desta questão. Entretanto, é importante contextualizar o tema à contemporaneidade dos estudos. Os falsos profetas são aqueles que utilizam palavras vazias e se intitulam os guardiões das verdades absolutas, assim como os enviados de Deus para conduzir a humanidade, seja no aspecto político ou religioso. Na atualidade, muitos são aqueles que se dizem portadores da Boa Nova, enquanto os verdadeiros profetas difundem a palavra de Jesus em atos anônimos. Então, podemos dizer que os profetas enviados por Deus vivem em ações com pensamentos de amor e caridade. Com a era da internet, vejam bem, os falsos profetas não mais proferem seus dogmas gananciosos em templos ou praças. Portanto, devemos ficar atentos com o que chega até nós através das diferentes mídias, as mídias sociais que todos nós usamos, que temos contato. As fake news, ou notícias falsas, como se ouve dizer, são a modernidade onde os falsos profetas proferem o que lhes convém para determinados fins. Com isso, podemos analisar também os médiuns charlatões, também reforçados das obras da codificação, espíritos imperfeitos, encarnados e desencarnados, utilizam da desinformação para impedir o conhecimento e progresso da humanidade. Portanto, sempre desconfie, como disse Jesus, dos profetas que se nomeiam os donos da verdade. A divulgação do Espiritismo é importante, portanto, devemos passar pelo crivo da razão. A responsabilidade e seriedade das ações são os divisores que separam os falsos profetas das boas árvores. Então, veja se são bons os frutos e assim saberá se a árvore é boa. Na era da internet, busque fontes confiáveis, sejam elas sobre o Espiritismo ou não, para então ter a veracidade da informação. E finalizando o nosso estudo de hoje, amigos, eu trouxe um texto do livro Levantar e Seguir, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que diz assim, que se intitula Falso Profeta. Falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina, que nos emprestou os dons da terra, em favor do aprimoramento de nós mesmos. Na maledicência,
somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, somos falsos profetas mistificadores da paz. Na preguiça, somos falsos profetas charlatães do trabalho. Na indiferença, somos falsos profetas inimigos do dever. Toda vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes, que prejudicamos os serviços que nos cabe atender, que fugimos dos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior, que abraçamos com o Cristo. A terra é a nossa escola, o lar é o nosso templo, o próximo é o nosso irmão. A humanidade é a nossa família. A luta é o nosso aprendizado. A natureza é o livro sublime da vida. E não nos esqueçamos, assim, de que um dia seremos chamados à prestação de contas dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos, para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês. Foi um prazer estar aqui e até uma próxima oportunidade. Que todos fiquem em paz e que assim seja.